A todos, obrigado por estarem nesse horário avançado aí conosco, né? Então vamos lá, vamos ao que interessa aqui. Vou tentar ser o mais breve possível, né? Afinal, estamos um pouquinho atrasados aí. Então, como evitar problemas com bolhas por pressão de vapor de água que vem do solo? Por exemplo, esse é o case. Eu sou o Ricardo Salomão e a nossa empresa é o Tec Química. Rapidamente, uma empresa jovem aí de um pouco menos de 10 anos, mas um time bastante experiente, que leva ao mercado, nos mais diversos segmentos, aí, várias soluções. Solução para a construção, propriamente dita, o segmento decorativo, mineração, pré-fabricados, área industrial e o varejo. Na nossa linha de produtos, fabricamos aditivos, produtos para reparo e proteção de estruturas. Alguns exemplos aí. Revestimentos para pisos à base de resina epóxi, uretano, decorativos. Argamassa termoacústica, para revestimento de pisos de apartamentos, por exemplo, para evitar ruído no andar de baixo. Então, a gente tenta algumas tecnologias diferentes. Reparos ultra rápidos em pisos. Por exemplo, uma modificação da resina de uretano para ser aplicado dentro de câmaras frigoríficas que, em operação, com temperatura negativa, né? Onde existem soluções diferentes, à base de MMA e poliureia, mais complicadas de serem utilizadas. Então, esse é um destaque da nossa empresa também, uma argamassa de uretano para uso até menos 21 graus negativos, com a instalação ligada. E na linha de impermeabilizantes também, uma família de produtos aí, completinha aí, né? E onde nós destacamos a impermeabilização com revestimentos anticorrosivos, laminação. Isso a gente dá foco também, de maneira diferente. Bom, vamos lá. O nosso problema aqui das bolhas, né? Como evitar ou resolver problemas com essas bolhas geradas por pressão do vapor de água que vem de baixo aí, dos pisos, né? Ou de outras estruturas. Então, aqui um case de Santa Catarina, um hangar, tá certo? Muito bem projetado, com calculista de piso, tudo isso. E vejam que nessa imagem, à direita, nota-se um rio do lado, né? Então, a presença de umidade clara aí, né? Então, os projetistas se atentaram a cuidar desse detalhe. Então, tem uma camada drenante de brita, tem o filme plástico para isolar a umidade do solo, né? Para essa nova concretagem. Observe que aqui já tem um leve empoçamento de água, né? E depois da concretagem, né? E com juntas, né? Nesse piso de concreto, juntas que infiltram água, né? Infiltram água, e o pessoal começou a estudar soluções, né? Pretendia se pintar com epóxi e poliuretano por ser em área externa, e nós sugerimos a utilização de um primer para retentor de umidade, para evitar as bolhas por osmose. Mas, lamentavelmente, ele não foi aceito e partiu-se para o sistema convencional, com um primer de epóxi convencional, tinta de epóxi e depois acabamento em poliuretano. Ok. Pintura externa na área de pouso e também na área de manutenção coberta. E depois nós fomos acionados, chamados, porque começaram a surgir bolhas. Bolhas que a gente furava e água dentro. Como é que pode ter água dentro se tinha lona plástica embaixo, né?
Então, está ali o problema. Se instalou por toda a pista aí, né? E aí nós, lamentavelmente, voltamos à nossa ideia inicial. Vamos ter que, lamentavelmente, arrancar tudo e usar o primer, retentor de umidade, que ele é a solução para esse caso, porque nós temos água escondida em cima do filme plástico. Né? O filme plástico sem caimento. Qual é o projetista que está pensando em dar caimento no filme plástico? Né? Até é bem interessante isso. E, então, esse retrabalho feito no slide anterior, né, pontualmente, a opção do cliente não resolveu. Repintou e bolha de novo. Fura da água na bolinha. Né? E, então, a solução é essa. Nós, da EUTEC, temos o EUTEC Primer RU, que é um retentor de umidade que resiste à pressão testada e conhecida já há vários anos, com 21 megapascal. Nós, na verdade, derivamos de uma multinacional inglesa, né? A maioria dos funcionários e até o nosso químico e presidente da nossa empresa, o Lucas, com tecnologia dessa empresa inglesa que foi embora do Brasil, né? E nos deixou esses produtos fantásticos. Então, alguns outros casos, por exemplo, uma outra cobertura com bolhas, um outro heliponto, né, que eu fui chamado, como é que pode ter bolha de água lá no topo do prédio? Né? E, novamente, subi na escadinha lateral, já notei qual era a causa do problema. Uma camada de concreto sobre a manta asfáltica. Aonde está escondendo a água? Em cima da manta asfáltica. A hora que você pinta com epóxi, poliuretano, a água sobe com pressão capilar. Né? E aí, novamente, o problema. Essa outra obra também, ó, bolhas generalizadas, onde está escondida a água? Em cima da manta asfáltica. Porque nem sempre tem o caimento certinho, né? Bom, e não é só em piso epóxi que dá esse problema, né? Piso vinílico, né? Fura ali, monte de água embaixo. Também é muito comum, na área industrial, pisos impregnados, contaminados com óleo, onde essa tecnologia deste Primer RU foi utilizada pela primeira vez no Brasil, em 2007, Volkswagen Taubaté, 45 mil metros quadrados de piso, engenheiro Marcelo Stefani, com 7 centímetros dentro do concreto com óleo. Aplicado o Primer RU num piso com óleo, 0 problemas. Vários anos depois, falei com Marcelo, 0 problemas. Que é difícil, porque nada adere sobre óleo. Nem eu mesmo acreditava nisso, até essa primeira obra aí. Em termos de umidade, também nessa mesma época, edifício garagem do aeroporto de Congonhas, 5º subsolo, né? Abaixo do nível do lençol freático. Qual a solução para pintar com epóxi? Aplicar esse primer primeiro. Este aqui, um case de uma obra que tinha óleo, você tem que remover a camada contaminada, lógico, né? Foi fragilizada, o cimento foi agredido pelo óleo. Tem que remover com fresamento e depois aplicar 2 camadas de primer. Olha que a primeira camada abre olho de peixe, né? Rapidamente se aplica a segunda camada. E depois vem com o sistema que você quiser em cima. Esse primer ainda, ele é anticorrosivo, usamos como um primer para estrutura metálica em algumas indústrias químicas, como essa aqui, por exemplo, em Itupeva. Utilizamos este primer.
em tanques, piscinas, paredes enterradas, diques, onde a gente desconfia que vai ter a pressão de osmose. E também ele é utilizado para adiantar algumas obras de piso, onde obras novas, foi feita a concretagem, eu preciso pintar com epóxi, quero antecipar a entrega da minha obra, né? Ou estou com o cronograma atrasado, então eu aplico o Primer RU 2 dias depois da concretagem e já posso aplicar a tinta ou revestimento. Tudo isso não é novidade para alguns fabricantes, tá? Pouco divulgado. Essa aqui é uma obra de um dique de contenção secundária, contaminação, né? Também no interior de São Paulo. Algumas estruturas foram recuperadas, obviamente, que estavam mais agredidas. Aí depois aplicamos o Primer RU no fundo do tanque, porque não está no contato direto com o solo. E também, por ser anticorrosivo, ele já começa a criar a primeira barreira nesse concreto contaminado. Se eu uso um primer convencional de epóxi, ele pode ser destruído pelo agressor químico. E depois vem, aqui no caso, é um sistema de laminação com tinta de uretano, que analisamos os agentes agressores e optamos por laminar com manta de vidro e tinta de uretano. Aqui, na mesma indústria, piso ruim, removido, concretagem, e essa indústria não pode parar, né? E já estão trabalhando em cima do piso antes de eu revestir com uretano, né? E, como é piso novo, aplicar o primer e vem com o revestimento em cima, poucos dias depois. Não precisa esperar umidade menor que tipo 5% para aplicar epóxi ou 10% para aplicar uretano. Aqui também, infiltrações em paredes de estacionamentos subterrâneos, né? Muito comum. Pode lançar a mão também desse Primer RU. Segura a pressão de osmose. Alguns testes que podem ser executados. Este básico aqui, eu sempre que vou em obra procuro fazer, né? No dia seguinte, ou até 72 horas, eu levanto. Se tiver suado, opa, eu tenho osmose aí. Preciso aferir a pressão de osmose. Será que o meu Primer RU resiste? Porque ele resiste a 21 megapascal? Então, existe, por exemplo, eu posso comprar pelo correio, lá nos Estados Unidos, na VA Precision, essas forminhas que vêm com sachê de cloreto de... né? Aqui, lixo a superfície, meço a temperatura do ambiente, medir a temperatura do concreto, ponto de orvalho, e eu peso esse recipiente antes do ensaio. Então, ele tem sal aqui dentro, né? Vai absorver a umidade. Posiciono, coloco essa caixinha que tem uma fita adesiva aqui, e depois de 24 a 72 horas eu saco e o meu sachê ganhou peso. Opa, ganhou peso, ganhou umidade. Ok? Meço também o pH do substrato e entro nessa formuleta que vai me dar, com essas informações que eu tenho, quantos megapascal eu tenho de pressão, né? Legal. Deu menos do que 3 megapascal? Qualquer primer epóxi convencional vai segurar. Deu de 7 a 8 megapascal? Uretano vai resistir. Epóxi já não resiste mais. E, por fim, se tiver maior, até 21, a gente tem utilizado o Eutec Primer RU. E se eu tenho contaminação com óleo, também um outro ensaio rápido que a gente faz é o quê? Extrair o testemunho e verificar. É visível aonde tem óleo. Dá para você ver no seu corpo de prova. Até que profundidade ele está. Bom, fui mais rápido do que vocês pensavam, hein? Alguma pergunta? Bom, legal. Então, nós estaremos também aqui amanhã no stand.
Eu, o Josias, que cuida aqui do Rio de Janeiro, e o Lucas, estamos por aqui, ok? Obrigado.